Acho que agora começou a gravação. Vamos lá. Começar aqui um conteúdo novo, né? Um assunto diferente lá daquelas análises do Google Maps. E vamos aqui para a parte de análise de dados, né? A nossa segunda parte aqui desse pacote de cursos extras, né? Bom, vamos lá. São quatro semanas aí de conteúdo, com alguns exercícios para fazer e tal, aquela coisa toda. Como o tempo aqui programado ele é bem restrito, né? É, assim, pelo formato, tudo, eu, eu vou fazer assim o máximo de prática possível, né? E assim, nas explicações, me dedicar às interpretações, assim, não vamos ficar fazendo teoria de número aqui, não é a coisa. Para que serve uma técnica, como é que você usa, e tal, como é que você interpreta os resultados, e por aí vai, tá? Então, assim, estou colocando aqui, né, análise de dados, né? Princípios e técnicas mais utilizadas. Então, vamos começar, né? Seguinte, como que a gente vai fazer aqui esses quatro encontros, né? Hoje, né, o primeiro aqui é o básico sobre análise, né? É um tipo de variável, formas de enxergar a relação dos dados e só falando quais são as técnicas principais, que eu já estou colocando aqui como segundo, terceiro e quarto conteúdos, que aí a gente faz uma aula, né? Uma sessão para cada técnica aí que eu selecionei aqui para esse conteúdo. Por que eu selecionei essas técnicas, né? Olha, acho que são as mais populares, assim, de uso e servem, assim, para muitos problemas que a gente enfrenta no dia a dia, seja em marketing, seja em outras áreas de trabalho que precisam de dados para você resolver qualquer coisa, tá? E aí, assim, a avaliação para esse curso, né? Eu vou disponibilizar uma base de dados com algumas perguntas para serem respondidas, né? Até no mesmo molde ali que eu fiz com a tarefa do Big Data espacial, um passo a passo até para você realizar essas análises. Eu vou fazer essas análises todas no RStudio, tá bom? Hoje eu não vou usar RStudio, vou ficar no Excel mesmo, só para a gente ver algumas coisas, né? Mas depois, quando for para as técnicas aqui, né, as coisas de regressão múltipla, logística e clusters, aí a gente faz no RStudio, que você tem muito mais recurso para trabalhar os dados, tá bom? Então, o R volta já já, tá bom? Bom, seguinte, quando você vai começar a falar de análise de dados, tem uns certos termos, né? Alguém já ouviu falar aí de coisas, por exemplo, vou fazer uma pesquisa exploratória, né? Aí o sujeito fala, então você vai entrevistar umas pessoas, assim, uma análise qualitativa e tal, porque é uma pesquisa exploratória, né? Cara, nada a ver isso, né? Então, assim, tem técnicas quantitativas que são exploratórias, né? Como você abre, assim, tem alguns manuais que fazem essa classificação. Você tem dois tipos de técnicas quantitativas, né, de análise de dados. Técnicas exploratórias, né, e técnicas confirmatórias, né? Para que serve cada coisa, né? A exploratória é para você identificar padrão em relação entre os dados. Então, vamos dizer assim, bem com o chavão, você explorar a coisa, né? Então, você está enxergando ali algumas relações, algumas associações, e as técnicas confirmatórias, elas são para você testar hipóteses e fazer previsões, né? Então, assim, validar modelos que expliquem a relação entre as variáveis, utilizar aquele modelo para fazer uma previsão, né? E assim por diante, tá? Então, cada uma com suas limitações, suas utilidades e suas metodologias. Aqui nesse curso, né, a gente vai ver uma técnica exploratória, né, que é de interdependência entre as coisas, que é a análise de agrupamentos, ou também conhecida como
análise de clusters, né? E de técnicas confirmatórias e de dependência, a gente vai ver duas técnicas, que é a regressão múltipla, a linear, né? Regressão linear múltipla e a regressão logística, tá bom? Voltando aqui, né? Você olha, alguns exemplos de aplicações dessas técnicas, né? No blá 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 ainda aqui de um PPT. Daqui a pouco a gente vai lá para uma base de dados e vai começar a ver as coisas. Poxa, técnicas exploratórias, vai identificar grupo semelhante de cliente de acordo com conjuntos de variáveis, né? Que variáveis? Sei lá, frequência de compra, valor gasto, a quantidade de categorias que o cliente consome e tal. Então, assim, segmentação. Então, uma análise de clusters é uma técnica bastante utilizada para você criar segmentos de clientes, né? Aí, indo lá para as técnicas confirmatórias. Então, você quer fazer aqui um modelo que vai te dizer o quanto que o investimento em mídia, né, faz as vendas aumentarem 10%. Então, aí isso, você precisa de uma técnica de causalidade, uma técnica confirmatória, aí você vai para uma regressão. Ou uma outra aqui, né? Assim, determinar o risco de abandono de um cliente, né? Churn ou abandono, aí, dependendo do lugar, fala de um jeito. Caso ele abra uma reclamação de conta lá. Tá bom, né? Então você tem uma técnica para isso, vai determinar aí o risco disso acontecer, a probabilidade desse evento ocorrer, tá? Então tem técnica para isso. Aí, vamos começar já aqui falando o básico de você, quais informações você trabalha, né? Bom, variáveis, você divide essas variáveis, tudo que você tem de informação em variáveis quando você vai analisar algo, né? Aí você tem dois tipos de variáveis. Estou simplificando aqui, você tem, na parte, você tem as ordinais, então não vou entrar muito nesse mérito, mas simplificar aqui. Qualitativa categórica, né? Se a turma aí que fez sua TEC, você faz a disciplina de pesquisa, você sabe que tem 4 tipos de variável: a variável nominal, ordinal, intervalar e razão. Isso está em qualquer manualzinho de pesquisa. Tal. Aqui eu estou simplificando um pouco de como a gente vai trabalhar, como é que você acaba interpretando as coisas. Variável qualitativa ou categórica, né? Então, são categorias, né? Sem ordem numérica entre as coisas, né? Então, por exemplo, bairro, né? Lá, Bela Vista, isso é uma categoria, né? Você não falar a Lapa é na Zona Oeste, Bela Vista é no centro, tirar a média entre Bela Vista e Lapa, dá na Vila Mariana. Não é isso, tá? São bairros, são categorias, né? Você fala, mas e se eu adotar a latitude, longitude como um padrão? Aí você não está vendo bairro, você está vendo latitude e longitude, que é uma informação numérica, aí você consegue estabelecer distância entre as coisas, né? Então, a categoria é categoria, número é número, né? Então, a cor, né? Quando você pega lá, vai fazer uma análise de venda de produtos que tem cor diferente, por exemplo, né? Azul, verde, vermelho, amadeirado. Então, isso daí são categorias, né? Muito bem. E as variáveis quantitativas, né? Principais tipos. As discretas são números inteiros, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não tem decimal na coisa, né? Então, por exemplo, número de carro, pessoas, produção, não tem meio dessas coisas, né? Agora, tem as contínuas também, que são valores dentro de um intervalo, né? Renda, tempo, né? Uma infinidade de coisas aí que são preço, né? Variável contínua, variante em vírgula, né? Tal. Então, é isso que você tem para trabalhar no dia a dia. No geral, dificilmente alguma coisa vai fugir desse perfil. Muito bem. Dúvidas principais aqui, que sempre aparecem, uns cuidados, né, que você precisa ter. Cara, por exemplo, idade em faixa, né? Até 18 anos, entre 19 e 25, isso aí é número ou é categoria? Cara, isso é categoria, né? Você pegou uma variável lá que
você poderia medir como uma variável discreta, né? O ano, idade em anos da pessoa, variável discreta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 120, né? Mas aí você está coletando isso num questionário, por exemplo. Aí você colocou lá as faixas. Da onde você tirou essas faixas, não vou nem entrar no mérito. Mas aí você colocou essas faixas, até 18, 19 a 25, 20 a 30, quase. Você transformou idade em categoria, né? Assim, então, quando você faz esse tipo de transformação, você pegou uma variável quantitativa e transformou ela numa variável qualitativa. Tá? Mas eu sei que quem está na faixa de cima é mais velho do que na faixa... Beleza, mas o lance você não sabe o quanto essas pessoas são mais velhas. Sei sim, porque a pessoa está nesse intervalo. Não, o que quer dizer isso, tá? Por exemplo, quando você tem lá um monte de informação coletada em faixas, por exemplo, de idade ou de renda, você não pode tirar a média de idade das pessoas que responderam a idade em faixa. 10 pessoas responderam que têm 18 anos, né? E 5 que entre 19 e 25. Eu consigo calcular uma média de idade aí. Não consegue, não consegue, entendeu? Não consegue. Mas, mesma coisa para a renda. Tenho 10 pessoas que responderam que a renda é entre 2.500 e 5.000, e mais 10 que responderam entre 5.001 e 7.500. Então, eu sei que, qual que é o meio disso daqui? Cara, tudo errado, não se faz isso, entendeu? Não se pode calcular média de coisas que você coletou em faixa. Se você optou por coletar uma informação dando faixas de intervalo, cara, escolha uma renúncia, cara. Você coletor por faixa, tem que trabalhar com as faixas, né? O que não quer dizer que é ruim trabalhar com faixa, hein? Tá? Só um lance aqui para você não sair tirando média desses valores, porque estará conceitualmente errado, tá bom? Já vi muita gente fazendo isso, gente em empresa, tá? As pessoas fazem, cara, mas é errado, tá bom? É, Vamos lá. Entrando só um pouquinho aqui no que a gente vai ver, né? Professor, o que é uma regressão múltipla? Coisa que a gente vai colocar na semana que vem, né? É uma técnica para explicar ou prever o comportamento de uma variável métrica y, né? Se você quer, a gente chama assim, uma variável y. Qual é o teu y na regressão? Então, eu quero explicar o comportamento de uma variável de acordo com a variação de outras variáveis, x1, x2, x3, etc. Então tem uma fórmula, né? Então, assim, uma notação, né? Você vê, o y é igual beta 0 mais beta 1 x1, beta 2 x12. Aí tem esse último parâmetrozinho aqui, ó, mais o e. O que é isso? É o erro, tá bom? Todo modelo que você faz tem um erro embutido, tá? Então, essa é a anotação geral de um modelo de regressão, tá? Olha só, um exemplo aqui, utilizando a coisa. Olha, eu quero prever o preço de um imóvel, né? Então, a minha variável y é o preço de um imóvel, tá bom? De acordo com as suas características. Metro quadrado, é a minha variável x1. Banheiros, a minha variável x2. Vagas, minha variável x3. Bairro. Bairro, professor? Como assim bairro? Bairro não é categórico? Calma, cara. Você pode trabalhar de forma quantitativa com variáveis categóricas. É só não tirar a média das coisas. Vou explicar isso na próxima semana, como é que funciona esse tipo de mensuração, etc. Tá bom? Então, você tem uma variável só, o y, você está explicando de acordo com o comportamento de todas as outras variáveis, tá bom? Eu quero prever as vendas, né, um produto, y, né, as vendas, né, o faturamento, com base em investimentos. Quando você torra, por exemplo, de mídia, lá, de post patrocinado, etc. Dá para fazer isso? Dá. O modelo vai ser bom? Não sei. Lembra sempre que tem aqui, ó, um erro em qualquer modelo que você desenvolve, tá bom? Regressão logística. Qual é a diferença entre regressão linear e regressão logística? Regressão linear múltipla aqui, ó, o y, ele é contínuo, né? É uma variável
ou discreta, né, ou contínua. É um número que, né, varia. Agora, na regressão logística, é uma técnica para explicar o comportamento de uma variável categórica, né? Binária, sim ou não, sucesso ou falha, satisfeito ou insatisfeito, certo? Então, assim, é para explicar o comportamento entre duas categorias de dados, entendeu? Então, assim, evento ou não evento, né? Então, assim, sim ou não, sucesso ou falha, satisfeito ou insatisfeito, né? De acordo com a variação de outras coisas, né? Comportamento de outras variáveis. Então, o que eu estou estimando, prevendo, é a probabilidade daquele meu Y ocorrer, entendeu? Então, assim, o que é o meu Y, por exemplo? É um cliente satisfeito ou insatisfeito. Então, essa é a minha variável Y. Então, eu vou estimar a probabilidade de um cliente ficar satisfeito de acordo com algumas outras variáveis. O que acontecer, por exemplo, né? Então, eu coloquei aqui, ó, exemplos, né? Prever se um imóvel será vendido no próximo mês. Olha só, se um imóvel vai ser vendido, só existem, vamos dizer assim, a informação para essa pergunta é categoria, né? É sim ou não. Então, ou ele vai ser vendido, ou ele não vai. De acordo com as características dele. Quais características? Preço, a área. Você vê o preço lá que eu queria explicar no exemplo anterior, ele já virou aquele de Y foi para X. Eu estou utilizando uma coisa e tal, entendeu? Outro exemplo, prever se um cliente ficará satisfeito, né? A probabilidade da satisfação ocorrer de acordo com o tempo de atendimento, né? Ou outras coisas, a probabilidade do cara cancelar, se ele abrir um cancelamento. Essa técnica aqui de regressão logística, se você der uma pesquisada aí na internet, você vai ver que ela é muito utilizada, por exemplo, por seguradoras, né? Assim, por que que o seguro de carro, por exemplo, de um jovem é mais caro do que o seguro de uma pessoa da minha idade, que não é mais jovem? Porque a probabilidade daquele indivíduo jovem se envolver em acidentes é maior, né? Então, isso vem da onde? Vem de um modelo de regressão logística. Então, quando a pessoa preenche o questionário lá, tudo que ela preencheu no questionário do seguro é uma variável que será utilizada para estimar a probabilidade de ocorrência de sinistro, né, para aquele indivíduo. Aí, com isso, você estipula um preço adequado para o risco que a empresa está correndo, entendeu? Então, assim, regressão logística em seguradora costuma ser um grande hit, assim, tá? Aí, o que mais? Por último, temos aqui a análise de clusters, né? Então, para que serve essa técnica? Eita, meu, tá errado aqui, cara. Ficou. Eita, eu devia ter apagado isso aqui e mudado. Fosse um exemplo. Eu troco aqui a hora que for subir no, no YouTube. A análise de coisa é uma técnica que você vai utilizar basicamente para identificar grupos de acordo com quantas variáveis você tiver interesse, tá bom? E ver se quantos grupos fazem sentido ou não fazem sentido. Então, por isso que é uma técnica exploratória, tá bom? Bom, aí isso é aplicado muito por exemplo, em segmentação de clientes. Se eu estiver falando, por exemplo, de políticas públicas, eu posso definir grupos de regiões que vão ter um orçamento priorizado ou não em determinada área, e assim por diante, né? Bom, aí vamos falar um pouquinho da coisa aqui, né? Começando uma análise, né? Sempre, assim, a gente faz o que quando começa uma análise? Cara, é o básico, né? Assim, qual que eu considero o básico? O que tem na maioria dos livros aí de estatística e análise. Média, mediana, quartil, desvio padrão. Né? O que é isso? Daqui a pouco eu vou lá no Excel e começo a mostrar. Bem que todo mundo, pelo menos que passou aí pela FATEC, sabe, ou deveria saber, o que são esses termos, né? Isso com uma variável, tá?
Agora, quando você tem duas ou mais variáveis, a frequência, né, quando uma delas é categórica, ou correlação, quando ambas são numéricas. Tá bom? Aí, meu, vamos ver o seguinte, né? Ó, quando uma variável, quando você está fazendo uma análise assim sobre uma variável só, se ela for categórica, você só consegue ver frequência, entendeu? O que é isso, professor? Calma, vamos lá. Agora, quando ela é numérica, você consegue tirar média, mediana, o quartis, desvio padrão. Tá? Agora, duas ou mais variáveis, quando uma delas é categórica, você vê frequência da coisa e tal, média por frequência, enfim. Ou correlação, quando ambas são numéricas. Assim, isso daqui acaba sendo, vou chutar um número, vai, já que o tal do 80-20 é famoso. 80% das análises do dia a dia giram em torno disso daqui. Média, desvio padrão, frequência e correlação. Assim, 80% das coisas, acaba resolvendo com isso. O dia a dia, acaba sendo suficiente para uma série de coisas, tá bom? Bom, vamos pro Excel, um basicão, tá bom? Vamos lá. Vou sem intervalo hoje aqui, vamos ver se eu aguento, tá bom? Olha lá, eu deixei uma base de dados pronta aqui, ó. Olha só. Antes, mais importante do que ir para o Excel, eu deixei aqui, ó, estou deixando no Teams, esse livro aqui, ó, Análise Multivariada de Dados. Tá bom? É uma bíblia, da análise de dados. Todo mundo fez um curso de estatística, análise, em algum momento usou esse livro, lidou com esse livro, etc. e tal. Isso assim, cara, isso aqui tem quase tudo, né? Eu tinha colocado também lá no material do Big Data, tem um curso lá, né? Um livro, Machine Learning, né? Com R, né? Com os de R, que tem outras técnicas. E tem algumas coisas que tem no livro do Hare aqui, que tem lá também, tá bom? Então, assim, cara, você tem. Se você souber tudo que tem de análise possível nesse livro aqui, cara, você resolve, acho que 99,999% dos problemas do mundo que envolve análise de dados, cara. Dificilmente alguma coisa sai daqui. Então, você vê, né? A gente vai ver aqui, ó, regressão múltipla, né, ó, o que aqui, capítulo 4, regressão logística, tá? E análise de agrupamentos, né? Você vê que tem outras coisas, cara, né? Tem umas coisas que chama aqui, ó, escalonamento multidimensional, análise de correspondência, análise fatorial, tem um monte de coisa, cara, né? Análise multivariada da variância. Putz, que é isso, né, cara? Enfim, fica aí o livro para quem gosta, tal, quiser guardar. É bom sempre ler. Tem uma parte assim de premissas de cada técnica, que eu não vou passar muito, mas são super importantes, tá? Assim, coisas que você tem que respeitar para aplicar uma determinada técnica, tá bom? Bom, então vamos lá pro Excel, tá bom? Tá aqui. Lembra dos dados de São Paulo, né? Do meu mapinha aqui, ó, dos distritos? Consegui fazer um mapinha todo recortado no Google. Olha só que maravilha, né? Então, estamos aqui, ó, Grajaú, Parelheiros, Marcilac, aqui, Itaim Paulista, esse aqui, Guaianazes, aqui, Cidade Tiradentes, esse aqui, Lajeado, então, Iguatemi, aqui, qualquer Pedreira. Então, todas as regiões aqui, né, de São Paulo, os distritos, né, delimitados aqui com sua latitude, longitude e os polígonos, né? O que eu fiz? Eu fiz uma base de dados com informações desses 96 distritos da cidade, tá bom? Uma coisa aqui, ó. Eu vou passar aqui as variáveis, tá bom? Olha só. Distrito. Então, isso aqui, ó,
é o distrito. É o nome do distrito. Tá bom? Beleza, são 96 em São Paulo. Aí tem aqui a categorização por região. Então, que é leste, oeste, norte, papapá. E aqui, depois, ó, região 1, né, que é uma nomenclatura um pouco mais específica do que a região. Tem o leste 1, leste 1, leste vai ter o 2, né, tem o leste 1, leste 2. Oeste só tem oeste, norte 1, norte 2 e assim por diante, tá bom? Tem uma variável aqui, ó, que depois eu vou explicar o que que é essa qual distrito que eu chamei aqui, que foi uma variável que eu criei, tá bom? A única coisa que eu criei, acho que é isso daí. Aí tem aqui, população, né? O que é isso? A quantidade de moradores, né, residentes em cada um desses distritos, né, de acordo com o último censo lá. Você vê aqui, ó, 11.451.000 pessoas, 999. Então, 11 milhões e meio de pessoas só na cidade de São Paulo, sem contar a zona metropolitana, que aí vai lá para 20 e lá vai pedrado, né? Aí tem aqui, ó, a população, depois tem a proporção de domicílios de cada distrito, que são favelas, né, que estão em favelas. Aí depois tem homicídios por 1.000 habitantes, tá bom? Aí depois tem aqui, ó, renda do trabalho formal por distrito. Aí tem aqui, ó, idade média ao morrer, chama idade de morte, tá bom? Qual que é o tamanho do distrito, a área em quilômetros, então já está aqui, né, que é quilômetro quadrado, né, meu? Aí tem, esse aqui é uma variável que eu achei muito legal colocar, né? O quanto do distrito é vegetação, né? Isso aqui é muito legal. Vou deixar depois o link, porque tem um estudo que foi feito que é sobre o padrão de ocupação do solo nos distritos, que aí tem lá o que é vegetação, o que é residencial, o que é comércio, o que é indústria e tal. É muito legal esse estudo, né? Fui lá e peguei. Aí, olha só, já tem uns números aqui, umas variáveis que vieram lá das pesquisas no Google Maps. Olha só, o que eu trouxe? Quantidade de Oxos, cada distrito, quantidade de lugares que vendem hambúrguer maquiados, quantidade de mercados, tá? Supermercados maquiados, quantidade de academias, quantidade de pet shops, só, quantidade de cinemas, tá? Bom, então tem todas essas variáveis aqui. Primeiro, né? O que é variável quantitativa ou qualitativa, né? Bom, tá óbvio aqui, né? Distrito, região 1 são categorias, né? Isso aqui é uma variável categórica, né? Aí, como eu falo, o que você faz com uma variável categórica? Só é possível fazer uma coisa: frequência, né? O que é frequência? É a ocorrência disso, ou seja, porcentagem, né? Vamos ver isso daí, né? Dá para fazer uma tabela dinâmica? Não dá. Cara, tá bom, eu vou fazer uma tabela dinâmica aqui. Não, eu vou fazer no braço, tá? Eu sempre gosto de fazer no braço, porque eu acho que é mais, fica mais divertido, tá bom? Seguinte, então, região, eu vou pegar ó, esses dados aqui, tá bom? E vou copiar, tá bom? Aqui numa nova planilha. Depois eu vou chegar lá naqueles números que estão aí. Era que eu tinha programado. Tá? Região 1, região 2, e esse qual distrito aqui, daqui a pouco eu vou explicar o que é. Calma, segura aí a ansiedade. Tá bom, vou fazer aquela coisa aqui, ó. Vou vir aqui no Excel, dados, remover duplicadas da coluna A, né? Que eu fiz aqui, ó. Para quem não sabe, dados, remover duplicadas. O que ele vai fazer aqui? Na coluna A, ele vai remover tudo que está duplicado. Então, só vai sobrar aí, ó, pá, leste, oeste, norte, centro e sul. Vou fazer a mesma coisa com esses dados aqui, né? Na coluna B, tá bom. Na região, ó, você vê aquelas regiões, né?
tem, deixa eu ver aqui mesmo, não, essa informação, região 1, tem leste 1, oeste, norte 2, centro. Vamos deixar numa ordem alfabética aqui, né? Fica melhor, né? Não, né, Rodolfo? Não, né? Os dados têm cabeçalho, né, Rodolfo? Classificar de A a Z. Sim, meus dados têm cabeçalho. Bom, então, centro, leste 1, leste 2, norte 1, norte 2, oeste, sul 1, sul 2, tá bom. Eu vou fazer a mesma coisa aqui com o qualidade do distrito. Tá bom. Beleza. Aí, qualidade do distrito tem essa aqui, informação A e B, tá bom. Eu vou colocar aqui assim. Tá? Essas são informações categóricas, né? Então, o que você faz com isso? Frequência, né? É só frequência que você consegue fazer. Ou seja, você pode contar quantos distritos tem. Eu vou usar aqui um count-cs, né? Count-cs na região. Travar uma vez, aí deixa eu pensar aqui o que eu preciso fazer. Eu quero puxar isso para baixo, então eu tenho que travar. Não é coluna, é linha, né? É isso. Acho que é isso. Beleza. Corte Cs do B, tudo que é região leste, tá bom, né? Então, beleza. Deu 96 aqui? Deu, tá. Então, como é que os distritos são divididos na cidade? Tem 33 na região leste, 15 na região oeste, 18 no norte, 8 no centro, 22 no sul. Vou chamar isso aqui de frequência, né? Agora, frequência, né? Você tem que ficar fazendo conta. Mas o quanto isso representa do total? Então, normalmente, a gente transforma frequência em percentual, né? Tá bom. Então, eu vou até colocar um total aqui, só para facilitar, né? Então, são 96 distritos, então, assim, divididos. Tá bom. Então, como é que é a distribuição deles pela cidade? Então, 34% lá na região leste, 16 no oeste, 19 no norte, 8% no centro, 23% no sul. Tá bom, beleza, né? Vou fazer a mesma coisa aqui com o região 1 e 2. Deixa eu só clicar aqui. Tá bom. Então, vamos lá. Fazer um ponto aceso aqui. Lá. Professor, vou fazer isso com dinâmica. Faz, cara, relaxa. Bicho. Relaxa mesmo, tá de boa. Eu faço aqui só por puro prazer mesmo. Então, tá bom. Tem isso daqui, deu 96, deu. Fazer um total. E aí, qual que é a frequência disso daqui? Tá? Isso aqui, ó, já dá mais ou menos uma pista, né? Por que tem essa divisão? Leste 1, leste 2 e tal? Para as coisas ficarem um pouco mais... os grupos ficarem um pouco mais... mesmo tamanho, né? Às vezes, questão de... você tem as subprefeituras, né? Então, a subprefeitura leste 1 cuida desses distritos leste 1 e tal. Então, acho que a classificação tem essa razão de ser aí. E por último aqui, eu vou pegar essa informação aqui do qual distrito e ver a frequência dele, tá? Aí eu já aproveito e explico o que é isso, o qual distrito. Beleza. Tá aqui. Vou ter que sair da tela rapidinho para pegar um cabo para conectar o meu celular aí que está servindo de câmera. Né? Então, aqui, 96 distritos, né? E aí, ó, então, 21,2%, 21,8%, na verdade 22% aí, são
o tal do A e o resto é o tal do B, 78. Muito bem. Aí, o que eu posso fazer com variáveis como é que é? De categoria, né? Posso combinar essas categorias, né? Então, o que a gente pode combinar aqui? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui onde está mais fácil, tá bom? Ainda não expliquei o que é o A e o B. Que é essa variável que eu criei, esse qual distrito A e B? Tem aqui, ó, idade média ao morrer, né? Seguinte, essa variável é uma faixa. Eu criei uma variável de faixa, né? Então, por isso que é uma categoria. Eu criei em cima de um dado numérico, eu criei uma faixa. Essa faixa foi criada da seguinte forma. Primeiro, o último quartil, né, o quarto quartil da idade média ao morrer, eu chamei de A, e o resto é B. Ou seja, quando você vê A aqui, são distritos nos quais a expectativa de vida, né, a idade média ao morrer, é maior, está nos 25%, no 1/4 de distritos que se vive mais. Vamos dizer assim. Ficou meio confuso, mas é mais ou menos. Ou seja, quando você vê um distrito aqui categorizado como A, significa, olha, aqui, nesse distrito, a idade é mais elevada comparado com o resto, e o quanto mais elevada? Bom, está num grupinho aqui que representa o 1/4 dos distritos em que mais se vive, tá bom? É isso, tá? Então, essa aqui foi uma variável categórica criada com este critério. Muito bem. O que a gente vê aqui? Vamos começar a combinar, fazer uma primeira análise aqui de duas variáveis ao mesmo tempo. Bom, com variáveis categóricas, você só faz frequência, basicamente. Então, o que eu vou fazer assim? Não, eu vou juntar. Então, região com o qual distrito. Então, o que eu quero fazer com isso, tá? Eu vou jogar tudo isso daqui para cá, ó, e vou criar uma tabelinha nova, tá bom? Copiar aqui. Então, região, tá bom? E aqui eu vou colocar A e B. Então, o que eu quero saber aqui? Olha, por região, quanto que é A, quanto que é B, né? Será que tem alguma... E aí eu já vou fazer em percentual, tá? Porque para ficar mais, né? O dado ficar um pouquinho mais claro. Mas eu vou fazer isso bem no passo a passo, tá bom? Então, eu vou fazer vou fazer bem devagar, só explicar a análise aqui. Então, vamos lá. Primeiro, vamos contar, né? Então, frequência de A, frequência de B por região. Então, vou fazer aqui um conta cis. Começar com o critério da região. Bom, tem que ser igual a esse carinha aqui, tá bom? E, ups, por que eu travessei? E na outra coluninha aqui, esse cara tem que ser... Eu vou digitar mesmo aqui, ó, A, tá bom? Muito bem. Então, são 4. Na região leste, são 4A, 29B, né? Botei aqui, tá bom. Arrastar a fórmula aqui para baixo. A soma tem que dar 96, deu 96. Muito bom. De novo, né? O número, você tem que sempre ficar fazendo conta, né? 4, 29, sei o que lá. Não é melhor ver porcentagem de A e porcentagem de B? Aí você vai lá, em relação a quê? Aí começa. Bom, vamos fazer em relação a uma categoria, né? Então, assim, eu vou pegar aqui, né? Ó, 4, né? Dividido pela soma do 4 mais 29. Ou seja, eu estou vendo a ocorrência aqui de, uh, de distritos A na região leste, né?
a ocorrência de distritos B na região leste, né? Deixa eu fazer de um jeito aqui que eu consiga arrastar essa fórmula já para o resto, né? Então, aqui somou 100. Então, a linha vai sempre somar 100, né? Tudo bem. Então, olha só. Total aqui não quer dizer nada, né? Bom, deixa eu vou fazer aqui, ó, um total, né, de A e um total de B, para a gente ver, né? E aí, aqui vai dar também, né? Bom, tá certo a conta? 75, certo. Olha só, o que a gente consegue ver aqui, né? Ó? E a olho nu, né? Ó, na região oeste, tem uma ocorrência muito acima de distritos da região A, desse tipo A, onde as pessoas vivem mais, né? Então, olhando aqui, cara, você já fala, nossa, é brutal a diferença, né? 60 a 40, muito maior. Tem um recursozinho aqui que é legal, ó, que dá para fazer. Pega aqui, ó, formatação condicional, escalas de cor, tá bom? Só para ver assim, ó, tá vendo? Olha lá. Que isso daqui não vai ficar muito bom porque ele tá marcando em verde os números mais altos. Vamos só colocar assim, vai, ó. Formatação condicional, escala de cor. Aqui, tá bom? Assim vai ficar mais didático, né? Então, olha só, eu consigo ver aqui que na região oeste tem uma ocorrência muito maior, né? Esses distritos, muito maior. Então, daria para falar aqui que, olha, uma possível hipótese, né, de pesquisa, que as condições de vida, né, ou as condições dos distritos na região oeste fazem com que as pessoas vivam mais, né, porque elas morrem mais tarde do que nos outros distritos, tá bom? Especialmente aí, ó, norte, centro e leste, né? Então, olha só. Então, com dado de categoria, dificilmente você faz mais do que isso, tá? Você vê associações. E já é ótimo para você ter uma ideia de como os dados estão se relacionando, tá bom? Então, olha só, aqui já temos um baita insight aqui, de acordo com esses dados. Deixa eu só pegar um cabo para conectar meu celular. Eu não vou nem parar a gravação, porque está aqui do lado. É rápido. Yeah, voltei. Falei que era rápido. Daqui a pouco talvez eu tenha que levantar para pegar uma água. Mas acho que dá, vamos ver. Vamos ver a coisa aqui. Conectar. Vou fazer uma coisa também. Vou ver. Tô no Wi-Fi. Tô, né? Eu tô em casa, né, meu? Então, eu vou também meter um modo offline nele. Eu tô numa chamada, não consigo. Devia ter metido antes. Mas tudo bem, tá? Tá tudo certo. Então, beleza. Vimos aqui o que é a tal frequência por categoria. Então, você está cruzando categorias. Muito bem. Agora vamos para as variáveis quantitativas e o básico de uma coisa quantitativa. Vamos voltar aqui para os dados, tá bom? Temos um montão de variáveis quantitativas aqui. População, proporção de domicílios em favelas,
homicídios, né, por mil habitantes, acho que é esse o indicador, renda do trabalho formal, idade média a morrer, a área do distrito, o que dessa área é vegetação, quantidade de oxos e tal, e depois as quantidades aqui de serviços, tá bom? Eu vou pegar aqui como exemplo para fazer aquelas análises mais corriqueiras, assim, só para você ter uma ideia já sobre os dados, da idade ao morrer, tá bom? Então, eu vou estar falando bastante aqui dessa coluninha aqui, vou marcar aqui em vermelho rapidinho. Bom, seguinte, cara, você sempre faz como é que é essa variável? Cara, primeira coisa, tira a média, né? Ó, já deixei pronto aqui. Média. Média lá da coluna I. Então, a média em São Paulo das pessoas, a média de morte das pessoas em São Paulo, 70 anos, né? Aí, mediana, 70 também. Qual que é a diferença entre média e mediana, né? Ah, não a média. Não sei se eu vou confundir. Não é que a média das pessoas, a média de idade a morrer em São Paulo é 70. Essa aqui é a média da média dos distritos, entenderam? Tem uma diferença aí, só para, né? Ninguém fala, pô, o cara falou uma coisa errada. Não, eu sei do que eu estou falando, é só simplificar meu discurso. E qual que é a mediana? 70. O que significa esse 70 aqui? Metade dos distritos se vive 70 ou mais, metade dos distritos se vive 70 ou menos. Ou seja, 70 é o número que divide esse dado ao meio, né? Então, 70, tá. Aí, olha só, vamos fazer a mesma coisa com renda, tá bom? A renda lá do trabalho formal. Vamos ver, ó. Média, vamos ver a renda média do trabalho formal. Então, vamos pegar isso aqui, ó. Beleza. Aí, então, ó, a renda média do trabalho formal nos distritos de São Paulo, a média tal, é R$ 3.723. Ah, tá bom. Aí, vamos pegar aqui, ó, e qual que é a mediana dessa variável, né? A mediana é 3.345. Então, o que significa? Em metade dos distritos se ganha 3.345, abaixo disso, e em metade dos distritos se ganha acima disso. Esse é o número que divide a amostra e esse conjunto de dados ao meio, tá bom? Se você vai falar de quartil, né? Então, o que é o quartil que estava lá? Né? Deixa eu colocar isso aqui para baixo, daqui a pouco eu chego nesses termos aqui. Então, quartil 1, né? Ou primeiro quartil. Então vamos colocar aqui, ó. Quartil, link, aí tem aqui, ó, matriz, tá? Cadê? Coluna I, matriz, tá? Primeiro quartil. Coloca 1 aqui na fórmula Excel. Então, o que isso significa? 66. Bom, em 25% dos distritos se vive 66 anos ou menos, né? Aí, o segundo quartil, o que ele é? Ele é igual à mediana, entendeu? Que é primeiro quarto, segundo quarto, terceiro quarto. O segundo quartil é igual à mediana. Nem preciso calcular, já vou para o terceiro aqui, né? Quer ver? Então, quartil inc, pá. Aí ele vai me dar aqui, ó. Então, ó, aparece aqui primeiro quartil 25, valor mediano, né, 2, na verdade. Terceiro quartil, 75% da coisa. Vou colocar 3 aqui, 74. Então, o que é aquela categoria A de distritos que eu criei era exatamente nesse número aqui, o quartil. Né? Então, onde se vive 74 anos ou mais de 74 anos, agora não lembro se eu coloquei maior ou igual ou menor, foi lá um distrito A, tá bom? Então é isso. Né? Agora, isso aqui é um básico na análise. Então, comportamento dos dados. A média é isso e tal. Aí,
uma coisa que é bastante útil é você saber, vamos dizer assim, aí é uma medida de, você já vai para a dispersão dos dados. Então, o que você está querendo avaliar com dispersão? O quanto os dados estão próximos ou separados, né, nessa distribuição. Isso, normalmente, é feito com este indicador aqui, desvio padrão, tá bom? O que ele significa? Bom, ele, vou falar aqui em termos coloquiais, é assim, é o quanto, na média, cada observação está distante da média. Então, olha só, o que eu estou falando isso aqui? Estou falando tudo da idade, né? Então, 70,17 anos é a média lá de idade das pessoas a morrer quando eu pego todos os distritos e tiro essa média. Tá bom. Aí, quando eu olho aqui para o 5,82, o que significa este 5,82? Ele significa que, olhando para todos os distritos aí, você tem uma diferença em relação à média de 5,82 anos. Entendeu? Olha só, como é que isso é calculado? Por que isso é... Vamos fazer o seguinte, ó para entender. Se eu vou pegar esse número aqui, ó, 77, e vou copiar para todos os registros. Depois eu dou um Ctrl Z, só para a gente ver o que acontece com os números lá. Então, todo mundo, se a idade ao morrer fosse 77 anos para todos os distritos. Bom, a média é 77, medir 77, primeiro, esses números vão ser todos iguais. E aí, o que acontece? Não está variando a coisa. Se não está variando, tem desvio? Não, não tem desvio. Né? Vamos voltar. Então, o que significa o desvio padrão? Como é que eu chego nesse número? Olha só, eu coloquei aqui, ó, dois passos, tá bom? Idade menos a média ao quadrado. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou pegando a idade nesse distrito, 77, o valor da idade, menos a média de idade de todo mundo aqui, menos esse valor aqui, 70,17. Estou pegando este valor, então, para esse distrito aqui, que é 77, né, ó, o idade menos a média, daria, se é 77 menos 70,17, vai dar algo perto de quase 7, né? 6,8, isso daí. E aí, vocês viram que tem depois um elevando ao quadrado esse número. Então, o 6,8 vira 46,7. Por que eu estou fazendo isso, tá? É só para essas diferenças em relação à média ficarem sempre positivas, tá bom? Por isso, tá? Só por isso. Porque aí, tanto faz se é 6 para cima ou 6 para baixo. É um desvio. Tá bom? Muito bem. E quando eu somo todos esses desvios, né, ó, somo todos esses desvios elevados ao quadrado e divido pela quantidade de registros da minha amostra, eu tenho a tal da variância. Então, qual que é a variância? 33,9. O que é o desvio padrão? Né? É a raiz quadrada da variância. Né? Porque esse número aqui está ao quadrado, né? Ó, esse desvio, ele está ao quadrado. Então, ele é muito grande, né? Ó, quando você fala, a idade média das pessoas a morrer é 70,17. Qual que é a variância? 33,9. Nossa, o que significa isso? Não. Olha a raiz quadrada desse número, que ele vai dizer exatamente o, vamos assim, você consegue estabelecer a comparação entre a média e aí o desvio padrão, você está olhando em relação à média, entendeu? E aí tem esse indicador aqui, que é o desvio médio, tá bom? É quase que um desvio padrão, mas é um pouquinho diferente. Você está pegando aqui o que você levou ao quadrado antes, você está
voltando ele para o número em módulo, né? Então, eu estou tirando a raiz quadrada aqui. Não, e aí eu estou tirando a média de todos esses valores, tá bom? Então, é quase a mesma coisa, tá bom? Quase a mesma coisa. Mas, assim, normalmente, o desvio padrão, que já tem a formuleta aqui, ó, para você calcular no Excel, ó, desvipar de P, você vê que ele calcula, traz o mesmo valor do que eu calculei aqui no braço, que é raiz quadrada da variância, raiz quadrada da variância está calculada no braço aqui. É só para meio que provar que os números batem, tá bom? Então, assim, esse é o básico de análise de uma, né, de uma, de uma variável métrica, né, de uma variável contínua. Então, assim, pegou um banco de dados, tira a média, tira o desvio padrão. É assim, você entendeu o comportamento daqueles dados. E, meu, já tira a mediana, primeiro quartil, terceiro quartil, tá bom? Isso é o básico. Então, assim, ó, vou deixar aqui o que é o mais comum de fazer. Variância é muito difícil, assim, se olhar, ficar olhando para a variância. O desvio padrão, ele te responde tudo. Nossa, começou a chover aqui. Cadê meu cachorro? Ele vai ficar molhado. Ele gosta de ficar molhado. Daqui a pouco ele entra aqui, todo, todo molhado. É aquela cena clássica do cachorro chacoalhado dentro de casa, sabe? Pois é, acontece muito. E, bom, que... Isso aqui com uma variável, né? Agora, Rodolfo, é, cara, tem um lance aí, né, tal. E se eu tenho duas variáveis numéricas, como que eu faço? O que dá para fazer? Qual que é a primeira coisa que se faz para se olhar num banco de dados? Olha, eu coloquei ali no PPT uma coisa que normalmente você faz, é olhar a correlação, tá bom? O que é a medida de correlação? Tá? É uma medida de associação entre variáveis. A melhor forma de enxergar isso é num gráfico de x e y, tá bom? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui um gráfico, tá bom? O que vai ser esse gráfico? Ó, eu vou fazer um gráfico de x e y. E vai fazer assim, né? Ó, o x vai ser ali a quantidade de homicídios, tá bom? Num determinado distrito. E o y vai ser a nossa idade média ao morrer, tá bom? Muito bem. Olha só. Então, para variáveis numéricas, um gráfico de x e y é sempre um recurso visual útil para você entender a relação entre os dados. A escala aqui está meio prejudicada, né? Deixa eu diminuir aqui, ó. Colocar o mínimo 50, né? Tá bom. Olha só. O que parece aqui, hein? Se olhando para esses dados. Parece que as coisas estão relacionadas. Olha lá, apareceu o cachorro. Apareceu, meio molhado, né, Franz? Que bonito, que bonito. Né? Que bonito. Todo molhado, todo molhado. Muito bom. Que bonito, né? Que bonito. Aqui, ó, a relação entre as coisas. O que parece, ó? Parece que temos uma relação aqui de quanto maior uma coisa, menor outra, né? Ou seja, ó, desenhar uma linha aqui vermelha e sem muita técnica, né? Ó. Então, assim, o que a gente vê? Que existe quanto mais homicídio tem num lugar, né? Ó, parece que as pessoas vivem menos, a idade cai, né? A idade que é o eixo Y aqui. Então, aqui existe uma relação entre esses dados, ou aparentemente existe uma relação. Como é que você mede essa relação? Com a tal correlação, tá bom?
é uma medida de correlação linear, tá bom? Correlação linear. Existe uma fórmula para ela, aqui pronta no Excel. Correl, pá, pá, pá. Lá você vê. Correl matriz 1, matriz 2. O que é matriz 1? Primeiro, o conjunto de dados lá, a idade, cadê os homicídios aqui? Os homicídios. E a idade. Olha só. Então, qual que é a correlação entre essas coisas? Aí ele está me falando aqui, ó, menos 0,6151. Tá bom? Eu vou marcar ele aqui, ó. Menos 0,62. O que significa este número aqui? É a intensidade dessa relação, tá bom? Pensando numa relação linear, assim. Tá? Quanto mais uma coisa, menos a outra. Quanto mais próximo de 1 este número, tá? Mais forte a relação. Seja o menos 1, seja o mais 1. A única diferença aqui, o sinal é quando a correlação é negativa, você tem esse formato aqui de relação, ou seja, quanto maior uma variável, menor a outra. E quando você tem uma relação positiva, quanto maior uma variável, maior a outra também. Entendeu? Então, é só essa a diferença. Aí você fala assim, como é que eu sei o que esse número significa, como é que eu interpreto isso? Lembre-se, mais próximo de 1, a relação é a mais intensa possível. Né? E isso vai servir para uma série de análises que a gente vai fazer nas próximas aulas, tá bom? Isso aqui é uma correlação base para muita coisa, tá bom? Então, olha só, olhando para este número aqui, parece que a quantidade de homicídios que ocorre num determinado distrito tem a ver com a expectativa de vida das pessoas, né? Parece que tem a ver, entendeu? Por quê? Olha, porque existe uma relação entre essas variáveis. Mas, professor, qual que é o número de correlação que me fala que existe a relação? Assim, o manual é 0. Se a correlação é 0, não existe relação. Não existe relação. E se é 1, a relação é perfeita. Né? Então, tudo que está entre o 0 e 1, ou menos 1, né, tem alguma relação. Existem vários livros que dão alguns rótulos. Entre 0 e 0,2 é uma correlação fraca, entre 0,2 e 0,4 é uma correlação moderada, e entre 0,4 e 0,6 é uma correlação moderada forte, enfim. Tem algumas classificações aí, acho besteira ficar passando isso. Normalmente, no senso comum e tal, acima, cara, de 0,3, 0,4, você já presta atenção. Você fala, opa, tem alguma coisa aí, hein, entre essas variáveis, né? Pode ser útil. Assim, acima de 0,5, vai, você fala, pô, já, nossa, cara, tem alguma coisa aí, tá bom? Então, é isso, olha só. Eu só vou agora, para a gente finalizar por hoje, só para você ver a tal da correlação, né? Se manifestando, tá bom? Olha só, eu deixei aqui meio pronto, tá? Numa planilhinha suplementar aqui, ó, tá? Olha só para a gente ver as coisas aqui do y versus x, né? Só para você entender o comportamento de uma correlação, tá bom? Olha só, exemplos de correlação. Aí eu tenho aqui, ó, uma variável x que eu coloquei valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai até 16, tá bom? Tá bom. Aí, nesse y aqui que eu coloquei, ó, correlação 0, é esse conjunto de dados aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro. O que você vê aqui, né, ó? Essa tendência que ela está um pouquinho para cima, mas é muito fraquinha, né, ó? Como é que sabe que é fraquinha? Ó, calcula a correlação entre esse x
e esse y, você vai ver. 0,14, entendeu? A correlação que estaria nesses manuais aí, com uma correlação fraca, entendeu? Quer ver, ó? Vamos pegar esse número aqui, ó. É o ponto 16,9. Esse ponto aqui, ó, 16,9. Se a gente pegar, botar esse y aqui, ó, para 8, por exemplo, quer ver? Baixou, né, a correlação, né? Vou colocar ele para 0, ver o que acontece. Aí, ó, a correlação acabou, entendeu? Deixa eu ver aqui, ó. Vou refazer aqui essa. Eu não consigo selecionar a linha de tendência, cara. Aí, pronto, tá vendo? Correlação 0, cara. Se eu pedir a linha de tendência aqui agora, na linha de tendência, vai ficar uma reta, ó. Uma reta. Não tem relação entre x e y. Tá vendo? Não tem relação. Tá? Para qualquer x, aqui, ó, a coisa andando, vou fazer uma coisa que eu não faço faz tempo, ó. Para qualquer x, ó, o y é igual. Entendeu? Essa linha aqui, né, ela não se mexe. Tá bom? Agora, vamos olhar uma correlação já um pouco mais forte, ó. Essa daqui. Tá vendo? Tem relação entre esses dados, não tem? Ó? Você vê, ó. Não, né? Quanto mais um, mais outro, né? E esses dados são esses daqui, ó. Ó, essa correlação, quanto que é essa correlação aqui, ó? Igual, porra, ó, o meu x aqui e o meu y aqui. Já deixei para calcular lá, vai dar 0,74 ali. Então, ó, 0,75 de correlação. Pô, correlação aqui, ó, já muito clara entre uma variável e outra. E você vai ver aqui, ó, uma correlação perfeita, tá? De 1 entre esse conjunto de dados aqui, ó. Esse x e esse y aqui, ó. Tá vendo? Está nesse gráfico aqui, ó. Tá vendo? Ó? A minha tendência passa exatamente nos pontos. Então, assim, isso é uma relação perfeita entre os dados, né? Então, você não precisa ficar fazendo gráfico para entender a relação entre duas variáveis. Basta calcular a correlação, entendeu? Então, por isso que é tão... Por isso que é um númerozinho, assim, um indicador muito, muito, muito utilizado, tá bom? Certo? Então, acho que por hoje é isso, tá? Eu vou encerrar aqui a gravação, vou deixar essa planilhinha para vocês. Vocês podem fazer coisas aí e tal, ver formas, essas coisas, tentar reproduzir, né, as coisas e tal. E aí, a gente retoma a partir daqui na próxima semana, tá bom? Valeu, pessoal. Fui. Cadê o cachorro? Tá deitado. Hã? Tem que parar a gravação, cadê? Vou voltar. Gravar, escrever, parar a gravação. Valeu.